Deixa eu te contar um pouco sobre a minha história com direito ambiental, como eu me tornei um professor e um advogado focado no direito ambiental há mais de uma década. Eu lembro bem do começo da minha jornada com direito ambiental, não foi nada fácil. Eu queria me especializar, mas encontrar conteúdo de qualidade era um verdadeiro desafio, gente. Os cursos eram superficiais, a faculdade não ensinava a parte prática, e os materiais disponíveis muitas vezes não tinham aplicação real no mercado, era mais focado no concurso público e na prova da ordem. Eu sentia que estava caminhando no escuro sem saber como me tornar referência na área. Foi por isso que a Escola de Direito Ambiental nasceu atualmente. É por isso que hoje a gente dá aula na EDA, a gente criou a EDA, para que não aconteça com você a mesma coisa que aconteceu comigo há uma década atrás, e veio acontecendo ao longo do tempo. Para mudar esse cenário, aqui você tem acesso a cursos completos e atualizados, com aulas ministradas por especialistas que atuam diretamente na área. Então, você vai estudar diversos assuntos para focar não só na parte teórica, mas também na parte prática. Além disso, dentro da nossa comunidade exclusiva, você pode tirar dúvidas com mentores, acessar materiais exclusivos e trocar experiências com outros profissionais que vivem os mesmos desafios que você. Se você quer se destacar no direito ambiental como um bom advogado, um bom profissional na área jurídica ambiental e evitar os mesmos obstáculos que eu enfrentei isso há uma década atrás, a EDA é o caminho certo para você. Inscreva-se agora, o link está na descrição. Então hoje recebemos, pessoal, uma convidada muito especial, a doutora Clara Fernandes, está aqui no canal do Inteligência Ambiental e também hoje para os advogados da EDA, da Escola de Direito Ambiental, na nossa comunidade, porque o assunto que será abordado hoje vai ser muito especial. Não será somente sobre a advocacia ambiental, mas sim sobre visão, estratégia, vendas, relacionamento com o cliente e crescimento dentro da advocacia ambiental. E eu gostaria de começar esse podcast pedindo para que a Clara se apresente e falando, Clara, que é um prazer ter você aqui conosco, uma grande satisfação o convite que eu fiz, que você aceitou, junto com o Advan e com o Tiago, e estamos muito felizes de recebê-la e, por favor, se apresente. Bom, Cris, primeiramente, parabéns, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui no podcast de vocês. Bom, meu nome é Clara, sou advogada uruguaia, um pouco de Uruguai, um pouco do Brasil, um pouco do mundo. Sou de formação advogada e de paixão sou mentora. Hoje tenho uma comunidade de advogados de vários países, todos eles hispanohablantes. Trabalho com advogados da Argentina, de Uruguai, do Chile, de Espanha, do Paraguai. E o que ensino nessas mentorias é justamente a parte lado B da advocacia, que tem a ver com gestão, com pensamento estratégico, com visão de negócio. É isso. Exato. E justamente, né, Clara, nós nos conhecemos, foi através de um curso, né, que Total. era estratégico, lá em São Paulo, e eu acho que a gente se conectou tanto com essa mentalidade de não apenas ser um escritório de advocacia tradicional, mas sim o que a gente pode fazer, elevando e trazendo conhecimento, técnica para os nossos clientes, mas também olhando o escritório como uma empresa, com uma parte empreendedora. Como que eu dou o próximo passo para eu atingir mais resultados, para eu crescer mais, para eu estar sendo referência dentro do que nós atuamos. E nos conhecemos lá, ficamos muito amigas, né? Hoje as famílias também são amigos, se conectam, então é sobre isso, é sobre a gente conversar e trazer hoje para quem está nos assistindo, para o advogado que ou está iniciando ou já entendeu que ele não pode apenas ficar no estratégico, vamos de novo, Bruna. Pode ir. O podcast é voltado para o advogado que já entendeu que não deve ficar apenas no operacional, que o operacional é importante para que o escritório cresça e se desenvolva, mas que ele tem que voltar também os seus olhos para o tático e o estratégico. E agora, então, também chamo o Advan aqui para o podcast. Hoje ele vai nos auxiliar nessa conversa sobre como empreender e, de fato, avançar na advocacia ambiental com esse pensamento, né? Hoje eu estou aqui muito para ouvir, sempre como host do podcast, muitos aqui que acompanham já me conhecem, então eu quero muito ouvir. Eu começo com uma pergunta que eu acho que é bem um divisor de águas, diria assim, pode ser bem disruptiva para quem nos acompanha aqui.
Clara, como você vê hoje um escritório que é pequeno, que não tem uma visão de crescimento, para um escritório que busca crescer, busca desenvolver, e não apenas um crescimento pequeno, um crescimento exponencial mesmo? Qual que é o divisor de águas desse escritório? Um escritório estagnado que vai morrer com o passar do tempo, para um escritório que busca crescer? Qual que é a sua ideia? Para mim, o divisor é a mentalidade do dono. Porque se a mentalidade do dono não muda, o escritório não vai mudar. Então, por onde a gente começa? Como a gente começa a arrumar o escritório? Com o dono. O dono precisa enxergar uma visão mais ampla do escritório. Então, se a gente não trabalha primeiro com a visão estratégica de longo prazo, né? É muito difícil trabalhar internamente na estrutura do escritório. Muitas vezes esse advogado com escritório pequeno está ainda no operacional, vai para o tribunal, vai para o judiciário, atende cliente, serve café para o cliente, faz petição. E muitas vezes estar nessa situação do operacional não tem tempo para pensar como vou estar daqui a 3 anos. Não estou falando 10, 3 anos, 5 anos. Então, chega um momento que é como a roda da rata, né? Que não consegue sair dessa situação. Então, ter esses espaços, talvez, tem um advogado ali que tem um escritório pequeno e está chegando esse podcast e é uma oportunidade para ele olhar outras opções. Olhar que tem um lado B, que tem opções de sair da situação de estagnação. Porque esse advogado não interessa a quantidade de anos que está na advocacia. Pode dar 15, 20 anos. Que se ele não conseguir sair do operacional, não vai crescer. Não somente não vai crescer financeiramente. Ele vai vai chegar um momento que ele vai falar, vale a pena? Eu acho que aqui... é incrível. Claro, eu acho que aqui a gente entra num ponto muito importante que a Cris gosta muito de conversar, que é sobre a questão crenças. E eu acho que aqui é um ponto, quando você fala em mindset, você está falando muito de crenças. E nós, advogados, não fomos preparados para ser empresários. Nós fomos preparados para saber o direito. Então, quando você entra em um escritório como mentora, o primeiro passo é você fazer um diagnóstico de onde ele está errando. Como isso funciona? Olha só, se eu não consigo, como consultora de um escritório, né, que eu entre em house no escritório, se eu não consigo quebrar as objeções do advogado, do dono, eu não consigo melhorar a estrutura. Porque o primeiro passo, ele tem que acreditar que tem outro jeito. Sabe qual a principal objeção que um advogado fala comigo? Quando a gente fala muito, porque eu escuto muito essa questão de você precisa sair do operacional, né? Mas qual a objeção que o advogado que está ainda nessa situação do operacional, né? Mas, Clara, eu amo ser advogado. Eu não me formei para ser gestor. Eu amo ser advogado. Por que eu deveria de deixar de fazer isso que eu amo? Então, essa é a questão que muitas vezes o advogado não consegue olhar, que não é questão de deixar de fazer. É questão de fazer uma estrutura e ampliar os braços do escritório. Para não ser você tudo. Se você quer, pode continuar atendendo clientes. Exato. Mas você precisa ter quê? Uma estrutura. Talvez um sócio aqui? Pode ser um sócio, pode ser uma equipe. Uma pessoa responsável por um setor. O advogado não sabe o sozinho que ele se sente até que ele consiga delegar. Porque somente o advogado que fecha a porta do escritório, ele fica sozinho no escritório 9, 10 da noite, ele sabe a solidão que ele sente. E essa cadeira de dono é muito forte. Porque no final do dia, todas as decisões caem sobre você. Exato. Então, como a gente consegue? Tem outro jeito? Lógico que tem. Mas, como você perguntou, Clara, por onde a gente começa? Começamos com quem tem que acreditar é o dono. Senão eu não consigo. Eu posso pedir para a Cris, participa comigo aqui, monta um departamento comercial no escritório do Chile. E ela vem montar o setor comercial, mas se o dono ele não acredita, se o dono
não consegue engajar os colaboradores, da importância deles continuarem a fazer certas operações. Não consegue, desarma, escorre entre as mãos. Não adianta a fábrica querer se a diretoria não muda. Não. Olha só, sabe que eu achei muito interessante no escritório de vocês? Você ter pegado na parede a cultura do escritório. Isso eu acho que todo colaborador passe e senta que teu escritório tem uma missão, tem um legado, além do produto que o escritório vende, da monetização do negócio, porque o escritório é uma empresa, que tem algo além, que tem uma missão, que é transformar o Brasil por o direito ambiental, o colaborador se sentir parte de algo muito mais grande que somente trocar dinheiro por conhecimento. Isso é muito importante. E no final do dia, estou convencida disso, o advogado quer deixar legado. Exato. Chega um momento da carreira que não é por dinheiro, não é liberdade, é legado. Você quer deixar algo na sua cidade, no teu país, no mundo, o que seja. Fantástico. Eu acredito muito nisso. E Clara, em relação aos escritórios que você trabalha, como você mencionou alguns países aqui da América Latina, como também a questão da Espanha, dentre outros que eu acredito que tenham tantos. Você vê uma equiparação nas objeções, nos problemas dos escritórios, ou você traria que não? No Chile o problema é esse, no Brasil o problema é esse, no Uruguai é tal problema, você acha que não? Eu acho que os problemas, os dores são iguais, porque o dia a dia do advogado, a rotina do advogado, quem empreende não tem a ver com a questão das leis de cada país. As leis de cada país são diferentes. O sistema legal é diferente, mas a prática de empreender é a mesma. Os dores são os mesmos. Os desafios? Desafios, é os mesmos. Porque montar uma empresa jurídica, que não é como outra... Porque qual é a diferença que tem o direito com outras empresas que prestam serviços? Que nossos serviços são pagos em um longo tempo. E você, muitas vezes, depende do quê? De um terceiro, que qual é? O Poder Judiciário. As decisões. Você pode até fazer tudo bem nos prazos, tudo, mas vai depender do quê? De um terceiro. Então, os prazos processais são cada vez mais longos no tempo, porque cada vez mais tem mais advogado, tem mais demanda, e o Poder Judiciário não dá abasto, e isso é uma realidade mundial. Exato. Então, qual é a diferença do nosso negócio, né? Do negócio jurídico? A questão de que o que a gente presta depende de quê? De um terceiro. Então, você precisa entender como gerir esse tipo de prestação, de gerir o fluxo de caixa. Porque não é como outro tipo de prestação que você presta o serviço e cobra. Não. Aqui até você pode cobrar uma inicial e depois vai ir parcelando ou até vai a êxito. Exato. Né? E o que acontece se você não prevê e foi tudo a êxito E o trabalho, acontece? Né? Acontece muito. Minha mãe sempre falava comigo, Clara, os processos não ganha quem tem razão, ganha quem pode provar. Isso foi uma coisa assim, que ficou assim na minha cabeça para sempre. Você pode, eu sempre falo ao advogado, nunca, jamais você dá como ganho uma causa que ainda você não tem sentença firme. Porque pode dar volta. Então, tá bom fechar o contrato, mas tem que prever que você vai ganhar esse dinheiro há quanto tempo para frente. E essas questões que o advogado precisa entender e saber gerir. Não é questão de, claro, eu não me formei para ser gestor. Tá bom, ótimo. Você quer ser advogado, mas você tem um negócio. Você quer ou não quer, você já tem um negócio. Que tem um fluxo de caixa, tem colaborador que pagar, tem gasto fixo que pagar. E qual é o principal dor? Previsibilidade. Essa soga no... Previsibilidade.
Trabalhamos muito nesse sentido. E aí, Clara, como que vem a previsibilidade? Da onde que ela vem? Ela vem de um setor, eu chamo de setor de relacionamento, mas não deixa de ser um setor comercial, né? É dali que sai, porque o jurídico ele só vai ter trabalho se o setor de relacionamento tiver a previsibilidade de quantos contratos ele está fechando por mês, qual é a média do honorário que ele está fechando. De ter com o cliente. De ter, exato. Então, olha a importância de ver que esse setor ele precisa existir para que os demais setores do escritório possam existir também. E aí, lá no final ou no meio da operação, estar o advogado trabalhando como advogado, que é o que ele gosta de fazer. Né? Mas eu acho que, Clara, você como mentora, uma das maiores dores também dos advogados é justamente ter um setor trabalhando na questão do relacionamento com o cliente, né? Como que tu enxerga isso diante dos teus alunos? Eles te procuram pela questão... Vamos implementar, então, a questão da previsibilidade, a questão da estratégia, mas qual a dor relacionada ao setor de relacionamento? Existe? Qual que é a tua visão sobre isso? Eu acho que essa dor dá mais nos pequenos escritórios, ou escritório até médio, que não tem esse nível de consciência. Por quê? Porque está essa obsessão de, mas Clara, como eu não vou atender o cliente? Como não vou ser eu que vou estar assinando o contrato? Essa questão de eu sou a cara, é meu nome, o cliente só quer por mim. Então, essa obsessão existe, sim, até certo nível que você dá conta de que você precisa, sim, ter um relacionamento próximo com o cliente, mas não tem que fazer tudo com o cliente. Eu sempre falo, o cliente não vê, você consegue, hoje, com toda a inovação que a gente tem em inteligência artificial, você consegue delegar. Você consegue fazer o que antes uma pessoa, um colaborador ou até o dono, com toda a expertise jurídica de anos, talvez passava 3, 4 dias estudando com diversas jurisprudência, doutrina. Hoje, tem na mão inteligências que conseguem fazer isso em 2, 3, 5, 7 horas, o que você perderia dias. Então, não tomar isso é negligência. Não acompanhar, né? Não é uma questão de eu gosto ou não gosto. Ou você faz ou você fica para trás. Não tem como. Então, o que o cliente não vê, você consegue e deve delegar. Para justamente estar na frente de pensar em parcerias, ir atender clientes importantes, mas se você pretende estar em tudo, você não fica consegue. Nada. Exato. Mas essa objeção existe sempre. Já depois de certo nível, advogado tem outro nível de consciência, já dá para perceber. Se você quer comigo, só comigo, tá bom, ótimo, estou disponível para você. Mas tem que pagar um valor diferencial. É justo, né? Exato. Mas, é justo até com os demais, né? E você prepara um setor para atender esses clientes que falem com os valores do escritório, bem capacitados, que você se sinta orgulho das pessoas. Exato. Eu acho que, olha só, não sei se acontece com vocês, essa questão de, e se eu tenho um colaborador e ele faz melhor do que eu faço? É o ego, né? É o que eu quero. Exato. Você já chegou a um nível de consciência. Exato. Porque o advogado gosta do momento, sabe? Porque gosta do direito. Porque paixão. Eu acho que eu estudei, na primeira faculdade que eu fiz, foi psicologia. De 5 anos de psicologia. E no 5º ano fui para direito. Eu posso assim, falar com certeza que a paixão que tem advogado não tem nenhuma profissão. Eu acho que nem medicina. Juro. É um nível de paixão. Meus pais também fizeram direito. Eu amei isso, tipo, bem de... Eu cresci entre códigos na minha casa. É um nível de paixão que não sei se acontece em outra carreira. Então eu entendo quando o advogado fala, eu estou sufocado, eu preciso crescer, eu preciso sair dessa situação, mas não quero soltar. Exato. Eu não quero soltar, eu
quero fazer tudo, quero olhar tudo. Ou contrato, mas quero estar em tudo. Contrato, pero controlo tudo. Microgestiono tudo. Não tem como. Você contrata e fica mais preso do que quando estava sozinho. Não acontece? Sim. Por quê? Porque precisa que é técnica. Com certeza. Eu acho que muitos aqui se identificaram ouvindo isso. Porque realmente eu falei anteriormente sobre crença, e sem dúvida nenhuma é uma grande crença. Tu querer depender do teu intelectual, depender do teu nome ali. Então até o próprio nome na porta, nós sofremos muito com isso. O advogado quer ter o nome na porta. Vale mais do que você... Somos pensando nisso, né? Então é uma questão. A Cris entrou nesse ponto vendas. Eu gostaria de saber fora do Brasil como isso é visto. Hoje eu vejo um crescimento da fala, a própria OAB liberando mais sobre isso. Mas... Vocês querem que eu conte realmente como funciona fora? Quero. Sim. Quero ouvir como funciona a venda para os advogados fora do Brasil. Tem uma parte muito boa e uma parte que para vocês é inacreditável. Eu acho que está muito bom, que muito advogado que vai estar olhando isso vai dizer, ai, não consigo acreditar. Funciona assim. Aqui no Brasil, a parte de vendas, por ser um país que tem mais de 1 milhão de advogados, estamos falando que o Brasil tem 220 milhões de pessoas. Sim. E tem 1 milhão de advogados. Então, o mercado jurídico aqui no Brasil é muito grande. Tem muito desenvolvida a área de vendas. Já tem profissionais especializados nas questões de venda jurídica, que, como falamos, tem um jeito diferente de qualquer outra venda, né? Exato. Então, nesse sentido, está muito evoluído a questão de vendas aqui no Brasil. Fora, a advocacia ainda é um pouco mais artesanal. Aqui, por exemplo, tem muitas áreas que são como de massa, né? Como, por exemplo, o previdenciário, enfim, muitas áreas. Trabalhista. Onde os escritores, alguns escritores aqui conseguem digitalizar toda a operação. Faz todo o processo de fechamento só por mensagem e são contratos muito mais em massa e recorrentes. Fora, são poucos os nichos que permitem isso. Por quê? Porque o sistema está muito mais atrasado que no Brasil. Vocês veem que vocês sempre pensam que o Brasil está um pé atrás em tanta coisa? Verdade. E se eu falar aqui não é assim? Olha só. Eu estou aqui no Brasil, poderia estar em qualquer país do mundo. Estou aqui no Brasil. Por quê? Porque o nível de evolução que tem na questão de empreendedorismo no Brasil não tem em outro país. Clara, hoje de manhã, até lhe interrompendo, eu estava lendo um livro do Thiago Brunet, que é Rumo ao Lugar Desejado. E era sobre empreendedorismo no século XXI. E ele falou isso que tu estás trazendo agora, que embora a gente passe por uma situação política que é conturbada, por toda essa questão mais visando, né, o Estado, a política, mas que o Brasil é um dos maiores países empreendedores. Ele é incrível como o brasileiro ele tem a inteligência de transformar de uma sala de casa, já transforma num salão de beleza, as praias lotam no verão e estão lá vendedores de inúmeros produtos. Então ele traz sobre isso e ele fala justamente isso, que a visão do brasileiro aqui eu vou sair daqui porque aqui está atrasado, mas que comparado com as demais localidades a nível mundial, o Brasil se destaca no empreendedorismo. Eu também, posso falar na questão do direito, concretamente. Eu digo de desenvolver produtos, sabe? E eu fico assim muito surpresa porque o Brasil tem muitas dificuldades. É um país difícil. Tributariamente é monstruoso. Eu tô assim ainda muito surpresa com isso. Empreender aqui no Brasil não é fácil, né, Clara? Não é fácil. Eu sempre falo, Exato. Empreender no Brasil deve ser um dos países mais difíceis Difíceis. do mundo, tributariamente falando, né? Dinheiro do mundo para empreender. Mas sabe que vocês têm uma história de tanta luta em tantos aspectos, que essa força cultural que o brasileiro tem faz que as pessoas tenham uma força para empreender,
Pessoas que vêm tão de baixo e conseguem coisas incríveis, que eu conheço histórias que eu não conheço fora. E isso acontece aqui no Brasil. Não estou falando que em outros países não, mas é muito menos comum. Aqui no Brasil é um país de pessoas de luta. Exato. Não é um país onde se heredam fortunas. Tem escritores grandes que são heredados? Tem. Sim. Mas também tem escritores que começaram de zero e se transformaram em grandes potências. Por quê? Porque os CEOs, ou o dono, porque agora todo mundo fala de CEO, o dono era essa pessoa que começou de baixo, que acreditou num sonho. E o Brasil é um país que dá para sonhar em grande. É um país que na advocacia você consegue. Sim. É um continente dentro de um país, né? Gente, eu venho de um país que tem 3 milhões de pessoas. Sim. É um bairro no São Paulo. Exato. Todo o país. Olhem só, 220 milhões Brasil. 3 milhões Uruguai. Então, um modelo de negócio na advocacia no Uruguai tem que ser de um ticket alto. Por quê? Porque senão um modelo de negócio não rentabiliza. Um modelo de negócio de massa no Uruguai não funciona. Por quê? Porque não tem pessoas. Sim, sim. Aqui tem uma superpotência. Uma superpotência para impactar. Aqui, por exemplo, um nicho como o de vocês, ambiental, tem um continente. Tem um dos pulmões do mundo aqui no Brasil. Exato. Então, eu acho que tem a ver com isso. Tem a ver com que vocês, muitas vezes, enxergam muita coisa fora, nos Estados Unidos. O fanatismo que tem o brasileiro para os Estados Unidos, eu não vou entender. É porque vocês não conseguem ver o incrível, o maravilhoso que tem o Brasil. Tem coisas difíceis? Tem. Mas o outro, para empreender, o Brasil é incrível. Se você coloca força e se conecta com essa força que já culturalmente vem, tem tudo. Tem um país enorme. Você consegue fazer muita coisa na advocacia. Muita coisa. Na questão da advocacia, qual a restrição? OAB? Sim. Sim. E se eu falasse que o OAB não existe em uns países de fora? Então, era sobre isso que eu ia fazer a pergunta agora, elencando com a pergunta do Advan. Como é a questão do setor relacionamento, de vendas fora, mas eu digo como que é a questão do empreender lá fora. Porque hoje o nosso podcast é como empreender na advocacia ambiental. A gente está segmentando. Mas vamos pegar um pouquinho da visão geral. Como é empreender lá fora, comparado aqui no Brasil, na questão da advocacia, e também atribuindo com a questão das vendas. No empreendedorismo fora, eu acho que deve estar mínimo 5 anos atrasado, 5, 7 anos atrasado com respeito ao Brasil. Concretamente do empreendedorismo. Não estou falando do... Vamos a contrarrestar. Fora, o nível técnico é muito alto. Porque o acesso à educação é muito boa. Sim. Então, intelectualmente, doutrinariamente, é muito alto nível. Qual é a outra questão? A questão de empreender é mínima ou nula. De fato, eu sou a primeira pessoa, a primeira mentora em espanhol que fala de negócios. Olha só. É muito atrasado ainda. Por quê? Porque eu consigo falar talvez 5 anos para frente de meu mercado. Porque eu estou inserida num mercado onde todo o tempo a gente fala de negócios. Então, eu exporto essa visão para fora. Mas fora, por essa questão que a gente está ainda um pouco mais atrasado, não tem restrição nenhuma. Nunca vai ter, não existe um AV falando, você não pode fazer tal coisa de marca. Não tem código de ética pensado para restrição, como acontece aqui. Não existe hoje uma penalização do advogado por falar, expor. Lógico, estamos falando de coisas básicas, né? Estamos falando de questões óbvias, né? Não vai sair a expor certas questões do cliente, mas fora não existe o OAV. Entendi. Não existe restrição como existe aqui. Então, nesse ponto, eu acho que o Brasil pegou uma restrição muito forte
por demais, que não estava atualizado como vai o mundo, não é uma questão do Brasil, como vai o mundo, e agora o Brasil está indo para um ponto médio, por um pouco mais de raciocínio lógico, de que você precisa segurar os cantos, porque são 1 milhão de advogados para gerir, né? Com certeza. Mas não pode tapar o sol com a mão. Não pode proibir o que já não tem como frenar. Mas fora, não existe. Esse temor que vocês têm por a penalização Lá não existe. Não tem. E não tem situações... eu, por exemplo, não conheço situações assim de vulnerabilidade ou situações muito graves em questão de exposição. Não, porque em geral o advogado é uma pessoa que cuida. Sim. E não tem a viralização, que é a questão do marketing, como que tem aqui. Então, há uma liberação, por enquanto, que em algum momento os diferentes países e os diferentes colégios de advogados de cada país vão regular em algum momento. Por enquanto, não tem. Então, tem liberação completa. É um oceano azul. É um oceano azul. Literalmente. E, claro, e você consegue metrificar, por exemplo, quando você entra em um escritório, você vai apresentar a tua mentoria, ou as aulas, enfim, depois você fica até aqui já uma questão para você divulgar como funciona o seu trabalho também. Mas você consegue metrificar. Eu entrei em um escritório de advocacia, em 1 ano de trabalho, ele cresceu tantos %. Você consegue ter essa visão, olha, os escritórios que eu atuei, eles têm um crescimento exponencial nesse sentido, ou nesse setor, ou nessa área específica. Ótimo. Vamos lá. Eu trabalho de 2 maneiras. Eu tenho minha empresa de educação, tá? Que eu dou mentorias para dois fragmentos de advogados diferentes. Perdão. Aí. Eu vou contar como funciona a mentoria. Tenho uma empresa de educação que tem mentorias para advogados em momentos de crescimento diferentes. Eu trabalho com o nível 1 de advogado que começa até o advogado faturar, em média, uns 50, 60 mil dólares anuais. Esse é o corte. Claro, por que o corte a faturação? Porque a faturação vai dar o recurso necessário no escritório para ele começar a crescer. Se eu não coloco o corte na faturação e se na mentalidade do dono, corre o risco que o dono invista e não tem recurso para honrar esses colaboradores. Então, o meu corte é com faturação anual. 50 mil, 60 mil dólares anuais é o primeiro corte. Depois, eu tenho mentorias, que é o nível 2, que é um nível mais avançado. Já pessoas que já têm colaboradores, 3, 4, 10, 15 colaboradores. Tem uma estrutura sectorizada. E ele já está na pegada mais de, eu já tenho a casa, eu preciso arrumar a casa para continuar crescendo. Porque chega um momento que o teto de crescimento para. E você dá conta que alguma coisa não está funcionando, mas não sabe qual parafuso tem que apertar. Então, aí a gente entra. Nessa mentoria, o corte vai entre 60 e 250 mil dólares anuais, que é tipo 1.200.000, né? Esses são os 2 cortes de crescimento. Já depois dali, já a gente passa para uma consultoria in-house. Nesse caso, essas mentorias são anuais. Por que anuais? Porque a gente precisa evolucionar a mentalidade do dono. Sempre vou para aí. Não funciona que eu entre e fale, Cris, você tem que fazer isso, 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 isso. Se eu não trabalho em conscientizar o dono e ele sostener a mudança estrutural que o escritório tem que sofrer, de investir, que tem uma questão de coragem, porque você certeza nunca vai ter. Se eu não trabalho no dono, eu não consigo... ele não vai conseguir aguentar a estrutura. Então, eu trabalho muito no dono, um ano inteiro, um ano direto comigo. A gente trabalha muitas coisas de gestão, de vendas, de visão estratégica, de planejamento estratégico, de previsibilidade. Quanto você vai entrar de caixa dentro de 6 meses? Quanto você vai cobrar em dezembro de 2025?
Quanto tem para trás? Quanto tem para cobrar? Tá cobrando o que tem para cobrar? Eu trabalho muito com a questão financeira de ter que sempre ter um olho na venda, mais um olho no financeiro. Olha só, não serve de nada vender e não eficientizar, porque vendo, gasto, Exato. e estou em zero e não cresço. Então, estou aí, sempre trabalhando diferentes setores, mas com muito foco na eficientização dos recursos no escritório e eles aprenderam a vender. Eu deixaria ter uma crise na minha mentalidade. Imagina. E depois, eu trabalho com consultoria in-house. Eu vou até a cidade, o país do advogado. Eu trabalho ali, estou uma semana inteira com eu e minha equipe trabalhando dentro do escritório do advogado para arrumar um setor, uma questão especial. Eu volto uma semana dentro, entendo como funciona, olho tudo, enxergo toda a situação, penso a estratégia, a gente trabalha durante essa semana, o advogado fecha a agenda só para me receber, a gente toma a sala de reuniões, pegamos porque hacemos todo o plano, trabalhamos nessas questões. É um momento do ano que o dono se permite pensar em coisas que não são do dia a dia. Pensar no futuro, rever o modelo de negócio, pensar em a escala dos produtos. Será que o produto que eu estou mais vendendo, será que é aquele que mais lucro está gerando para o escritório? Então, é um momento que ele se permite de olhar o todo e falar, tá, o que posso fazer melhor? Como posso realmente tomar esse tempo para crescer? Que a gente sabe que o 90% dos advogados não fazem. Sim. Eu só vive rolê no dia a dia. Mas isso é uma instância muito mais premium. Por quê? Porque eu tenho que viajar até o país da pessoa, ficar lá uma semana, a gente está jornadas de 10, 12 horas dentro do escritório. Para quê? Para realmente fazer um trabalho muito em profundidade. Eu consigo pegar tudo? Não consigo. E sou muito realista. Eu não consigo, uma semana, pegar tudo. E não tem sentido porque você não consegue absorver tudo. Tudo também. Vamos começar por uma área. Vamos arrumar isso, depois a gente continua com outra coisa. E a gente dá suporte 3 meses. Porque as perguntas só chegam quando você quer. Executa. E eu acredito, vendo aqui, pô, nós também passamos por consultorias para chegar no momento que nós estamos. Eu vejo muita coisa ainda para nós melhorar e conseguir empreendendo para crescer. Mas um dos pontos principais, assim, que eu acredito é essa questão, como você falou, parar para organizar. Isso é uma dificuldade. E muitos escritórios ainda eu percebo que eu acho que teu nicho, teu mercado é uma oportunidade infinita, porque os advogados ainda tentam. Não, vamos nós mesmos agora reunir aqui, nós vamos... Não vão, porque tem que vir uma pessoa com olhar de fora para observar detalhes, para pegar algumas coisas. Eu acredito que isso você deve ter uma experiência incrível. Desse eu tava talvez na cara, mas eles não iam conseguir ver porque é uma pessoa com visão de fora e com a expertise para fazer isso, né? Precisa de muita confiança. Porque é forte muitas vezes falar com um dono que tem trajetória, que, por exemplo, eu trabalho muito com advogados que são maiores, né? Com advogados de muita trajetória, que muitas vezes me duplicam quase em idade. Pessoas que estão até perto de se aposentar. E vem e falam, tipo, não, assim a gente não vai conseguir. É forte. Então, você precisa gerar essa confiança com o dono para ele entender porque o que ele quer não é possível. Ou porque não vai dar certo. Porque eu sempre falo assim, se ele vai pagar um custo muito alto para eu entrar in-house dentro do escritório, você precisa acreditar em mim. Porque eu posso falar um monte de coisa, mas se você não acredita realmente, não vai funcionar. Então, se você vai investir, você tem que ter o ego bem colocado e dar conta de que eu não estou enxergando, eu vou pagar uma pessoa que tem experiência e tem um olhar crítico para olhar o que eu não estou olhando. Isso implica um nível de maturidade de negócios, de sou tão bom, mas não posso abraçar o mundo, não posso saber de tudo.
E, infelizmente, Isso o advogado não é humilde. Não é humilde, não. Mas eu acho que quando chega isso, eu acho que advogado sempre é essa coisa para fora, né? Mas eu tenho certeza que quando o advogado fica sozinho no escritório, ou quando você fica, antes de dormir, esse momento que você começa a refletir, o ego já não tá mais. Tá você com suas inseguranças, com coisas que não funcionam. Então, são esses momentos que você... Eu recebo o maior índice, a gente metrificou na empresa, o índice de aprovações de orçamentos de esse produto, que é um produto de altíssimo ticket, e são segundas, 8 da manhã, primeira hora. Por quê? Porque a gente vai refletir no fim de semana. Porque eu acho que nem é uma questão econômica. É uma questão, eu estou disposto a fazer o que realmente tenho que fazer para o escritório decolar? É forte, né? Revisar os produtos, talvez... Olha só, o melhor cliente, o que você tem mais carinho, esse cliente que acompanhou você desde o começo, confia em você. Talvez seja um cliente que... Não é um cliente que é melhor para o escritório, financeiramente. E você está colocando toda a equipe nesse cliente, apertando a operação para dar suporte a um cliente que não está dando. Então, temos duas opções. Quais seriam? Ou você não trabalha com esse cliente, ou modifica os honorários. Porque assim como está, não está dando certo. Isso é muito forte. Porque eu gosto do cliente. Como consigo falar que eu vou cobrar mais? É que se você não cobrar mais para esse cliente, você não está cuidando dos outros clientes. Está levando toda a operação para cuidar de um cliente. E isso são coisas que muitas vezes não gostam que uma pessoa venha de fora a falar essas coisas. É até eu saber dizer não que não sabe. Mas, Clara, tu traz o exemplo do cliente. Mas eu vejo, assim, ó, principalmente por fazer a gestão do nosso setor ali de relacionamento, que muitas coisas mudaram no Brasil. E a gente não vai entrar em questão política aqui, mas houve uma mudança muito grande. E daqui a pouco, uma estratégia que dava muito forte, era eficiente, alguns anos atrás, hoje ela não é mais tão eficiente. Entende? E aí, pode ser que ainda a pessoa, ou né, eu digo o CEO, o dono, ele tá pegado naquela estratégia porque uma vez dava certo. Porque uma vez eu consegui. Porque eu conseguia, sabe? Já foram até contextualizando, no caso, assuntos das nossas reuniões. Mas quando você tá no dia a dia que mudou o cenário brasileiro econômico mudou. Eu falo isso com toda a propriedade e assertividade porque nós tínhamos, há um tempo atrás, clientes que pagavam à vista os honorários iniciais para nós. E eu tô falando na questão do agro, voltado para o agro. Hoje, tu vai sentar para negociar com o cliente honorários iniciais, o que conseguir parcelar mais, o que conseguir reduzir mais. Então, houve uma mudança de cenário, entende? E aí, isso que tu traz, é vir de fora e olhar, porque às vezes tem, ou é aquele apego mas eu fazia e dava certo. Então, a gente tem que colocar a equipe ali, a gente tem que colocar as pessoas ali trabalhar. Mas daqui a pouco essa estratégia não é mais a que vai te rentabilizar, sabe? Ou é uma zona de conforto, porque tu sabe que dava certo. Então vamos continuar insistindo nisso daqui, e às vezes a estratégia mudou, o cenário do Brasil mudou. O pagamento, eu digo, das pessoas que antes eram mais rápidos e mais... O cenário, digo, né, do que você está trabalhando, qual é o teu público. E aí como que tu faz essa transição? Para quem está nos ouvindo agora, como fazer essa transição? Algo que dava certo e que hoje, muitas vezes, se tu sentar, pegar relatórios, escutar quem está no teu dia a dia relacionando com o cliente e que não está mais dando certo. Ou como fazer essa transição? Tu passa por isso com os teus mentorados? Eu acho que o ponto é a advocacia mudou. Porque o mundo mudou. E as mudanças estão sendo tão violentas no mundo que isso, se você não consegue acompanhar as mudanças, você fica muito de trás. Sim. Então, o que fazer quando
Eu acho que é humano. Quando você... Todo mundo tem como uma fantasia em qualquer negócio de não trocar o que funciona. A gente tem uma frase de quadro de futebol que funciona não se troca, né? E tem a ver com todos os negócios. Você quer essa coisa de segurança de funciona assim, tá bem, tá certo, a gente não muda, mas não tem como. Já nessa advocacia de agora, não tem como. Porque eu acho que o consumidor, e quando eu falo de consumidor, eu falo de você, a gente mudou o jeito de a gente acessar a produtos e serviços. Sim. E isso não é estranho em advocacia. Sim. O jeito de como a gente acede aos produtos, de a gente como compra. Porque, de fato, a gente vende para quem? Para pessoas. Exato. Então, a gente precisa acompanhar essas mudanças e a gente precisa ter relatórios. Eu falava ontem, a gente teve mentoria, que eu falei, e eu falava com meus mentorados mais avançados. O ouro da advocacia são os dados. Não é mais meu dinheiro, é o dado. É o dado que dá certeza para mim para tomar uma decisão ou outra. Eu consigo racionalmente dizer, eu quero fazer, mas não é o que eu quero, é o que o dado está demonstrando para mim. Sim. E um fato que você falou é relatório. Algo tão básico. Mas quantos advogados não têm relatórios? Sim. Talvez tem pessoas que nem sabem o que é relatório. Claro, como consigo um relatório? Quantos advogados hoje precisam de vocês, por exemplo, de ensinar para eles o que é um relatório, que tipo de KPIs ter no escritório? Para quê? Para ter indicadores. Se não é como que eu vou no avião às cegas. Vou negociar com o cliente e não vou me preparar, não vou saber que ele vai contrarrestar, que ele vai pedir. Sim. Então, se eu não me preparo e não estou olhando o que aconteceu de trás, eu vou à negociação às cegas e eu me frustro. Por que se antes funcionava, agora não funciona? Advogado que hoje fica sem capacidade de se preparar, não trabalha os soft skills, tá difícil. Sim. Porque não sabe negociar, tá difícil. Tá mais difícil. Tá muito difícil. É uma advocacia cada vez mais competitiva. Exato. É só pensar o quanto de advogado a gente tinha na década de 90 e que tem agora. Tem muita concorrência. A gente precisa ter outras habilidades. E a habilidade de negociação e comercial, eu acho que são dos mais certeza. importantes. De fato, eu falava com eles no off que a importância ter uma pessoa dentro do escritório super técnica e uma pessoa super comercial. Super comercial. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como você enxerga o advogado, a resistência dele a se preparar para a questão comercial? Eu vejo que o advogado, eu digo pela própria faculdade. Quando a gente está na faculdade, a preparação é a questão da legislação. Aqui no Brasil é a questão, eu tô com o vademecum, né? Na nossa época, pelo menos, era assim. Então, a mentalidade eu vou ser, desculpem a expressão, mas o doutor, a doutora, que chegou o cliente, que ele me procurou porque ele precisa de mim, e aí eu vou então passar todos os meus conhecimentos, e vai ficar por ali. E na verdade não é isso. Porque hoje, tudo que a gente está fazendo aqui, a gente está se vendendo o tempo todo. Tu está se vendendo para nós, Clara, desde a tua de você se portar, da tua imagem, de como você conversa, de como você se comunica, né? Eu tô me vendendo para você, o Advan tá se vendendo para você. Tudo é uma venda. Então, a pessoa que não entende, e aí volta lá para o início, quando você falou, a mentalidade do dono. E aí a pessoa tem que entender que ela não é, e eu vou dizer, não é apenas a palavra, mas não é então somente o doutor, mas ele é a pessoa que tem sim que conversar, que é a pessoa que tem que ter habilidade, não só sobre vendas, mas sobre comunicação. Como que eu me expresso? Como que eu vou chegar numa pessoa? Eu vou olhar para essa pessoa, passar segurança para ela, comunicar o que eu faço e o que eu posso levar de benefício para ela através do meu conhecimento.
E aí sim, a pessoa precisa de mim, mas eu também vou estar precisando dela, porque na medida que eu entrego para ela o que ele me procurou, eu tô sendo beneficiado através do dinheiro, mas a relação, o pensamento é venda. É estratégia, é comunicação. Não é você, eu vou me aproveitar para eu me relacionar com aquela pessoa. Não é isso. E aí a gente vai entrar em um grande mundo das vendas, do network, de como se portar, que até falam, né, Clara, que tem certas salas que te levam aonde a faculdade não te levou. Certos grupos de network te levam aonde o teu diploma não te levou. E isso é fato, isso é verídico. Porque se você não estiver nesses grupos de network, eu digo, eu tô em alguns grupos, a Advan está em outros grupos, mas a conexão que a gente faz com as pessoas e que elas nos levam a outras pessoas, elas são estratégicas. Claro que a gente quer um relacionamento, a gente quer conversar com outras pessoas, mas o benefício, o que traz desse relacionamento, dessa confiança, é a parte estratégica. Então, se o advogado não tem essa visão, ele vai continuar tendo só a visão de quando ele entrou na graduação de Direito. Mas a graduação de Direito é a primeira etapa, é o primeiro processo dele para ele se tornar advogado. Mas depois do advogado vem o dono do escritório, vem o gestor, vem o estratégico, vem a pessoa que ela quer não trabalhar só no operacional. Ela pode querer trabalhar no operacional, porque vendo antes você falar, Clara, concordo plenamente que, sim, eu não posso ficar o dia inteiro ligando para um cliente, mas eu digo por mim, se hoje me colocarem numa sala que eu só tenho que montar estratégica para o comercial, eu não gosto. Porque eu gosto de estar conversando com o cliente. Eu gosto de entender aquele cliente e através do que um contato que eu tive com o cliente, eu passo para o resto da minha equipe. Olha só, aquele cliente falou para ele que é importante isso, que eu demonstrei isso, que eu levei isso para ele. E aí eu trago a minha vivência para a minha equipe para eu, então, fazer o quê? Multiplicar. Aí eu vou treinar a equipe para isso. Né? Então não é que o advogado vai deixar de fazer audiência, se é a paixão dele, se é o que move. O que me move é relacionar com pessoas, é conversar com pessoas. Eu adoro entrar em reunião para apresentar a proposta, para entender da vida do cliente, para saber como que eu vou vir para ajudar, vir para somar. Aí a venda acontece. Então, eu acho que é sobre isso. Reforço que é a mentalidade do advogado em não ser o doutor ou o advogado, mas ele ser sim humano, ele ser comunicador, ele ser estratégico, ele tem que ter tudo junto para que de fato ele possa expandir. Cris, se eu conseguiria te perguntar, sabe que tem um monte de advogados hispanohablantes que tem essa obsessão de, mas espera aí, eu sou muito bom tecnicamente, eu tenho minha pós-graduação, meu doutorado. Se eu sou uma pessoa boa, se eu me esforço tecnicamente, se eu faço as coisas bem, se eu sou uma pessoa ética, o cliente vai me procurar. Como quebrar essa obsessão com o cliente, com o advogado que pensa que venda é manipular o cliente para chegar a um resultado? Eu acredito que é perguntar para o advogado quantas oportunidades tu estás perdendo por ter somente esse pensamento. Quantas oportunidades você pode estar perdendo na questão de, quando eu vou fazer um exemplo, aí a gente vai entrar na parte técnica da venda, mas uma prospecção ativa, e não estou falando de captação, que é diferente ao nosso entendimento de prospecção. Quando eu prospecto, eu estou trabalhando um oceano de oportunidades, de pessoas que estão com algum problema, que o nosso escritório consegue ajudar, consegue buscar a melhor solução para o produto. Mas muitas vezes essa pessoa não sabe, precisa ser despertado nela, precisa chegar a informação até ela para que ela entenda, realmente, eu tô com esse problema, não tinha o conhecimento da gravidade, porque, Clara, quem estuda sobre lei e sobre processo são os advogados. Não são as pessoas, não. O empresário que está lá com uma multa ambiental milionária, muitas vezes, ele não entende o que essa multa pode... colocar em risco a sua empresa. Em risco a sua empresa. Ele não entende disso. E muitas vezes, até o próprio advogado dentro do escritório dele que não é especialista.
não entende sobre isso. Então, quando eu me coloco e entendo que eu tenho a minha especialidade, que eu sou um profissional adequado e que ele tem que vir a mim, eu estou perdendo oportunidade e eu estou deixando que o cliente que precisa da minha comunicação e da minha informação também perder oportunidades de quê? De resolver o seu processo, de resolver a sua questão, porque eu vou estar entrando como especialista, eu posso ajudar. Prospecção é diferente de captação. Prospecção, você informa a pessoa. Aí eu vou trazer o exemplo da multa ambiental. Você informa a pessoa que tem uma infração ambiental no seu nome, você apresenta o que é essa infração ambiental, porque você é especialista nisso, e você explica para ela as consequências de não resolver o problema, o que pode acontecer, seja no CPF dela ou seja no CNPJ dela. Você levou a informação. Vai da pessoa agora e do teu relacionamento que você teve em querer conhecer sobre o seu serviço. E aí, esse é o momento de você, então, entrar estratégico. Depois que você conseguiu conquistar o relacionamento e a confiança com o cliente, aí sim tu vai ter que ser mais profissional. Você vai ter que apresentar uma proposta de trabalho. E nessa proposta de trabalho, com certeza, vai ter um valor de investimento, porque é uma troca. Tu entra com a tua especialidade, com a tua habilidade de resolver o problema, tu trabalha para essa pessoa e em contrapartida essa pessoa tens que te remunerar. Seja por honorário inicial, seja por honorário de êxito, isso vai da política e organização do escritório. Mas é uma troca. Primeiro você conquista a pessoa e aí é através da prospecção. Então, se o advogado tem essa mentalidade, ele está perdendo oportunidades. São oportunidades perdidas tanto para ele, quanto para a pessoa que ele vai chegar, que ele vai atingir, que ela está precisando do auxílio. Eu diria de maneira bem objetiva, respondendo essa questão, que se o advogado não quer vender, é porque ele não confia no serviço dele. Exato. Porque nós vemos hoje o que acontecia aqui no escritório. Muito forte. Muito forte isso. Muitos advogados que não são especialistas atuando na área ambiental e entregando um serviço medíocre. Talvez até menos que medíocre, porque medíocre é a média. Entregando um serviço ruim, grotesco mesmo, uma peça, assim, ó, desculpa a expressão, uma peça lixo e não fazendo o melhor para buscar o melhor direito para o cliente. Então, se o advogado não vende, é porque o advogado não confia no serviço dele. E aí, nesse ponto, qual a conexão direita que tem a venda com a especialidade? Porque se você realmente entende do que fala, você consegue olhar para os olhos do cliente. Exato. E insistir. Não desce a mirada. Exato. Vai atrás da objeção, porque você sabe o quanto o cliente precisa. Quanto ele não sabe as consequências que vai ter ele não acionar ou não acionar nesse momento. Exato. Essa questão da paixão, né? Isso. E não é prometer o resultado, mas é prometer o melhor serviço, a melhor entrega. Vou dar o melhor que eu tenho. Diante do teu conhecimento, do que você aprendeu, seja em pós-graduação, na graduação, em cursos, em certificados, né? Mas você tem que ter a habilidade do quê? Da comunicação e da venda. Então, são fatores que se juntam e para quem quer empreender na advocacia ambiental, eles são importantes. E aí, como fazer isso? Aí existe um caminho para iniciar esse processo, né? E qual é o caminho? É através do sentar, do fazer a estratégia, de sair do operacional, não ficar só no operacional, mas você se permitir pensar em como você vai trabalhar a forma de abordar o cliente, depois de organizar no setor jurídico como vai ser a entrega, como que vai ser o setor de comunicação do cliente. E eu acho que isso tá muito enrabado, sabe? Com o modelo de negócio de cada advogado. Exato. Porque vai depender do modelo de negócio, se você tem uma advocacia de massa ou uma advocacia um pouco mais boutique, qual vai ser a forma de prospecção de clientes. Porque não somente a gente precisa estar na internet. A gente pode prospectar um cliente, fechar uma muito boa venda, um advogado, uma festa, uma reunião de negócios. Exato. Então, a gente não tem que pensar que somente a gente vende quando a gente está, por exemplo, na internet a prospectar cliente. E isso é mudança da mentalidade, de que você não precisa ser um blogueiro. Exato.
Que você pode ir na reunião e falar com uma pessoa como fala, porque é relacionamento. Relacionamento. Venda. E os melhores escritórios de advocacia têm advogados que têm prazer em falar com o cliente, relacionar com o cliente. Exato. E os melhores contratos de honorários que eu vi de múltiplos dígitos em dólares não são dentro do escritório. Começaram onde? Exato. Uma conversa, Exato. em um relacionamento. Porque advogado apaixonado pelo que faz, que sabe que tem uma solução para um problema do cliente, fala com paixão. Exato. Não vá vendendo, fala com paixão. E o começo da venda, onde fica em uma reunião, por isso é tão importante os grupos de negócios que vocês falavam. Com certeza. Total. Começa ali. Depois Exato. a gente estende a um ambiente mais formal. Lógico que a gente não vai assinar um contrato de $50 mil em, não sei, num café. Não, a gente formaliza a situação no escritório com uma proposta formal institucionalizada. Exato. Mas o começo é pessoa que conecta com pessoa. Exato, Não claro. tem É como. pessoa com pessoa. Eu trago um exemplo até. Esse mês a gente fechou um contrato que veio lá da mesma imersão, que nós participamos em São Paulo, fazem o que, Clara, 2 anos no mínimo, né? 2 anos que nós nos conhecemos e nos encontramos em São Paulo. E lá também conheci outra advogada. E eu passei o almoço com ela e o jantar. Sentamos, conversamos. Claro que fomos nos conhecendo melhor, mas cada uma falou sobre o seu escritório, sobre a forma de atuação, como trabalha. Desenvolvemos essa conexão, pessoas com pessoas. O cliente dela, o conhecido dela, teve um problema ambiental e ela disse, eu não consigo fazer, não é a minha especialidade. Ela me acionou e a gente fechou esse mês. Então, veja, 2 anos depois. Mas da onde que veio essa indicação, esse processo? Pessoa com pessoa. Eu sentada com ela no almoço e no jantar na imersão que nós realizamos em São Paulo. E foi um bom contrato, né? 1/3 da meta. Foi muito bom o contrato que a gente fechou da meta esse do mês. escritório. Olha só. Olha só. E aí não é pessoas com pessoas? A pergunta é, e você teve... Você, talvez nesse momento, não imaginou que 2 anos depois ia fechar um contrato de altíssimo valor. Então, investir, estar em ambientes com outro... E aí vem a questão de não somente estar em ambientes onde você pode conseguir possíveis clientes, também com outros colegas. Exato. Porque o colega vai te procurar, porque te vê como especialista. Então, um escritório investir em estar em ambientes onde consiga estar o possível cliente, mas também colegas, é um investimento e não é super lucrativo. E é a venda, né, Clara? Porque se eu estivesse sentado lá, estava conhecendo, mas com foco e estratégia. Lógico. E eu estava me vendendo para ela. Se ela não acreditasse em mim, não tivesse aquele relacionamento, ela não viria me procurar agora, 2 anos depois, para trazer um caso. Então, para a gente ver como nós estamos o tempo inteiro nos vendendo. O tempo inteiro. Eu tô sentada aqui contigo agora e eu tô vendo como que a Clara pensa. Como que é o estratégico da Clara. Como que ela aborda tais assuntos. Como que ela tá? Ela tá bem apresentada? Ela tá... Isso é o mundo dos negócios, né? E isso, querendo ou não... Temos que desmitificar. Porque advogado vê isso como brincadeira. Não é? O advogado ruim é aquele que se vende. Isso, e não é. Não, gente. É tudo o contrário. É tudo o contrário. É tudo o contrário. É ter inteligência para fazer os bons negócios. Porque os bons negócios a gente não fecha, talvez, numa venda na internet. Fecha estando em determinados ambientes. Exato. Com determinados colegas. E a venda começa ali. Talvez, como foi o caso de vocês, uma venda de um contrato de múltiplos dígitos se formalizou 2 anos depois. Mas quantos contatos ficam dessa inversão, desse encontro que a gente teve em São Paulo? Exato. Você plantou e 2 anos depois... escolheu. E foi muito bom. E tem inteligência nos relacionamentos. Para advogado empreender é uma opção. E tudo, Clara, é oportunidade. Você tem os 2 lados para você ver. É oportunidade ou eu vou ter que estar indo, eu vou ter que estar fazendo. Não, tudo é oportunidade. Ou você vai aprender com alguém
ou aprender alguma determinada situação, ou vai vivenciar uma experiência nova que você não vivenciou ainda, você vai ouvir um colega que vai trazer para o teu escritório alguma ideia. Então, tudo é oportunidade. Eu tenho tal opção para ir mas eu não quero ir. Então, pensa bem, porque daqui a pouco lá é uma oportunidade que tu pode estar perdendo. Estar em ambientes muda o jogo. Para quem empreende, Total. Você poderia estar no emprego público, poderia estar trabalhando como associado no escritório. Você decidiu estar na cadeira de dono. Você precisa, obrigatoriamente, desenvolver certas habilidades. Comunicação, negociação, vendas. Eu acho que vendas é condição sine qua non para quem quer empreender. Não tem como. Não tem ou você como. faz, né? Se você faz, ou alguém tem que fazer. Exato. Não tem como delegar essa parte. Audiência, você até consegue delegar. Mas você saber se comunicar, ir uma reunião de negócios, É e imprescindível. você que faz, é importante. Eu acho que quem pegou aqui esse conteúdo é bem Olha profundo. só, eu não quero ir embora sem te fazer uma pergunta. Tem muito advogado aí de fora que talvez, a gente está falando isso no off, né? Talvez está desejando empreender na área do direito ambiental. O que você falaria para um monte de advogado que está aí fora, que ainda talvez é generalista ou talvez está no outro nicho e está pensando em empreender? Tem mercado para empreender na advocacia ambiental? Como ele começaria? O mercado do direito ambiental, ele é um nicho gigantesco de oportunidades, porque nós estamos falando recentemente, eu e a Cris, em um grupo também de network, nós fizemos parte, um grupo bem seleto, e o palestrante, ele trouxe, sem saber que nós trabalhamos na área, ele até trouxe esse mercado do famoso ESG, essas 3 siglas, você está trazendo sobre governança, sobre a questão ambiental, a questão social. Ele trouxe o tema que não é um mercado mais de milhão nem de bilhão, é um mercado trilionário. Então, olha a oportunidade que se tem quando você está falando sobre sustentabilidade. Se você jogar no Google, é um nicho de oportunidade. Não é mais nem no Google. Hoje nós falávamos sobre o nosso marketing aqui. Não é mais nem um SEO para o Google. É um SEO agora que nós precisamos trabalhar para o chat. Você precisa estar lá no chat. Então, olha quanta questão aqui, quanta evolução, quão profundo é. Mas eu acho que é você saber, além da sua especialidade de estar no mercado ambiental, você saber qual o nicho você vai especializar aqui. Eu acho que esse é um insight muito importante, eu diria, para você conseguir evoluir dentro da área ambiental, porque são diversas oportunidades. E falando de Brasil, é óbvio, no Brasil nós estamos em um país que é um continente, então é um mundo de oportunidades. E para o pessoal que é de fora, aqui tem sempre esse olhar de como entrar no Brasil também, existe sim muita oportunidade. Eu mesmo falava, eu venho do interior do Rio Grande do Sul, lá não existia advocacia ambiental. E tudo foi se criando, tudo era mato há um tempo atrás. Hoje existem teses, tem onde você trabalhar, como você fazer. Então é você se encontrar, é você se encaixar de fato, sem dúvida nenhuma. Mas eu volto com uma pergunta agora. Nós estamos nos encaminhando para o final e foi, acho que mais do que uma aula aqui, foi uma mentoria já. Eu não gostava, até um tempo atrás, eu não gostava muito sobre estudar filosofia e comecei a gostar, indo muito para a questão que eu e o Thiago falamos muito sobre estoicismo. E estudando sobre isso, eu descobri lá que Sócrates foi mentor de Platão e Platão foi mentor de Aristóteles. Então eu gostaria de saber de você, Clara, qual a importância de se ter um mentor em um escritório de advocacia? Para mim é divisão de águas. Realmente, eu acho que o mentor dá velocidade. Tem essa capacidade de olhar, de encaminhar, mas de acortar tempos. Eu acho que muitas pessoas até conseguiriam evoluir e cometer muito menos erros se permitindo ter um mentor. Tem muitas pessoas que me perguntam, Clara, mas você é advogada, mas você é mentora? O que seria mentor? Um monte de pessoas. É uma pessoa que vai te acompanhar na tua jornada empreendendo. Você tem professores na faculdade que vão ensinar para você o direito substancial, mas tem pessoas na área, por exemplo, como vocês,
se eu quero empreender no direito ambiental. Não tem sentido caminhar com pessoas que já estão fazendo isso, que vão procurar que eu cometa menos erros, que perda muito menos dinheiro. Empreender de você é muito solitário. E não precisa ser solitário. Você não só ganha um mentor, ganha uma comunidade. Então, não é porque eu seja mentora, eu acredito fortemente que a empreendedorismo é muito mais liviano quando você investe em mentores. Com o Cris, a gente se encontrou em uma mentoria com mentores. E seguramente vocês investiram em quantos? Hoje, eu sou mentora e o principal investimento em uma receita de muitos milhões de dólares anuais é mentoria. Eu sou mentora e não abro mão de outras pessoas que já conseguiram resultados exponenciais me guiar. Eu me permito ser conduzida para errar menos, para ter essa visibilidade que muitas vezes não aparece, essa palavra, essas coisas que a gente não quer ouvir muitas vezes, porque com o correr do tempo a gente pensa que sabe tudo, né? É isso aí. E ter essa pessoa que olha de fora e fala, não, é tão importante o ter um mentor para quem empreende, que eu sinto assim, um baita orgulho de falar que sou mentora. Eu não trocaria isso por outra coisa, realmente. E eu, com certeza, eu sou mentora, mas sou mentorada. E eu acho que para quem, no caso de vocês, quem quer empreender no direito ambiental, tem que procurar um mentor que esteja na jornada de uma pessoa que sabe do direito ambiental. E que não somente vai dar as ferramentas da questão técnica, que eu sei que você e Thiago são muito competentes nisso, mas também vai dar o quê? O 360 do negócio. O direito ambiental não é somente ter si. E isso, você ganha uma pessoa que sabe do direito específico no ambiental, também ganha uma pessoa que sabe de quê? Do específico do negócio em outros ambientes que são tão necessários como ser bom no direito ambiental. Fantástico. E é isso, gente. Fantástico. Falamos muito, né? Mas foi ótimo, Falamos Clara. muito. E, inclusive, é até importante lembrar que esse episódio, ele é, não só esse episódio, o podcast, ele é patrocinado pela EDA, que é a Escola de Direito Ambiental. Para quem quer saber mais sobre a EDA, pode se inscrever aqui, vamos ter um link, então, de acesso. Mas eu também quero que você passe para lhe encontrar, Clara. Quem está aqui ouvindo, quem chegou até aqui e quer lhe conhecer, como que faz para lhe encontrar? Pode ser no Instagram, Clara Fernandes Prof, ou por YouTube, também tem diversos conteúdos, todos vão ser em espanhol, gente. Se vocês querem saber, esse sotaque brasileiro não é tão bom, mas no espanhol vai gostar. Fantástico. Obrigado. Obrigada, Clara. Muito bom. E espero que a gente gostasse muito desse episódio. A gente falou tanta coisa boa. Tanto, eu acho que quem ouvir e quem de fato estar aberto para receber tudo que foi entregue aqui, já vai ter o próximo nível, né? Vai buscar o próximo nível. E a gente vai ter que gravar um podcast para as pessoas em espanhol, né? Vamos sim. Temos um próximo episódio, né? Com certeza. Olha, eu fiquei com várias perguntas aqui ainda pendentes, até esse inclusive vai ter o 2. Sim, vamos ter o 2. Compromisso? Fechado. Fechado, Muito obrigado, ótimo. muito obrigado pela sua presença, então. Claro, fica aqui o nosso carinho e agradecimento a todos também que nos acompanharam até aqui. Se interessou, gostou ou acredita que tem um escritório, um gestor, uma pessoa, um colega que precisa ouvir isso, tanto da advocacia brasileira quanto da advocacia internacional. E seria Por bom favor, deixar um compartilhe. comentário aqui de que vocês também saber a sua opinião. A gente vai gostar muito de saber a opinião de vocês, assim que deixa aí, a parte de curtir, deixa aí o teu comentário que a gente vai estar feliz de saber a tua opinião a respeito. Fantástico. Com certeza. Te passo a palavra para encerrar, então, a Cris, que foi a host. A mulher da comunicação, né? Ninguém melhor que ela. Então, né, esse relacionamento veio de um curso, veio do network, nos tornamos grandes amigas, e então fica a estratégia, fica todos os insights que nós passamos aqui. E mais uma vez, Clara, muito obrigada. Foi um prazer lhe receber aqui na Martins Zanquetti Advocacia Ambiental, e tenho certeza que nós vamos ajudar
outros advogados, outras pessoas da área, não só ambiental, mas voltada para a questão da gestão, do empreender na advocacia, setor comercial também. Então, obrigada a todos.